Sejam bem-vindos e bem-vindas a este momento de partilha, uma primeira etapa do trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto, o Meu Bairro Minha Rua, que nós acreditamos ser um projeto de proximidade e que é capaz, ao mesmo tempo, de chegar às preocupações individuais de cada um, mas também, simultaneamente, de mobilizar toda a estrutura municipal para a resolução dos microproblemas, que são, ao mesmo tempo, os problemas mais importantes que cada um dos cidadãos sente no seu dia-a-dia. E por isso eu queria começar por agradecer a quem desenvolve, participa e desenvolve neste trabalho, quer no seu trabalho preliminar, preparatório, de diagnóstico, quer também no trabalho que se desenvolve a partir do momento da apresentação, que é consumar, no fundo, os projetos que decorrem da participação de cada um e do envolvimento de cada um. E agradecer naturalmente à estrutura municipal que presencia este momento e que acompanha, quer previamente, quer a posteriori, todo o projeto, na área das obras, Engenheira Dora Maia, na área do trânsito, Engenheira Susana Paulino, e nos jardins, a Engenheira Rita Diogo, e agradecer muito especialmente à Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, e ao seu presidente, o Dr. João Paulo Correia, agradecendo-lhe porque o envolvimento nesta estrutura, desta envergadura, só é possível se obtivermos um compromisso a uma escala que seja suficientemente relevante para podermos resolver os problemas e, ao mesmo tempo, suficientemente próxima, coisa que não é obtida sem o papel e a participação da freguesia. E, naturalmente, agradecer aos nossos parceiros, ao IPAV, na pessoa do Dr. Luís Sousa e do Dr. Rui Marques, que julgo que se juntará a nós em breve, e agradecer à nossa equipa, a equipa do Meu Bairro Minha Rua, liderada pela doutora Cristiana Nóbrega. Bom, e feitos os agradecimentos, porque é importante, os projetos têm nome e as parcerias também, feitos os agradecimentos, as razões da escolha. Nós estamos muito a viver um processo que muitos podem designar como um processo de globalização, onde tudo, de alguma forma, tem que ver com tudo, onde a escala global, mundial, da economia, das tecnologias, nos parece presumir que estamos todos a participar num mundo global, retirando-nos das raízes que eram as nossas identidades, as nossas formas de ser e de estar de base mais próxima, mais local. Mas a verdade é que os tempos recentes, também os tempos da pandemia, mas não apenas os tempos da pandemia, têm vindo a demonstrar um processo que muitos designam de desglobalização, de retorno ao local, de retorno à comunidade, de uma participação mais efetiva no contexto mais microlocal, onde afinal encontramos não apenas as nossas raízes, mas encontramos também as relações de proximidade para desenvolvermos o nosso próprio espaço de vida. E as duas coisas não são, aliás, um paradoxo, não são contraditórias. É possível, ao mesmo tempo, termos um processo de globalização na área da economia ou das tecnologias e termos, ao mesmo tempo, um processo de valorização ou de revalorização da comunidade ou das comunidades, porque verdadeiramente é disso que se trata. E um município tão grande como Vila Nova de Gaia, o terceiro maior em termos demográficos, com um território que é 4,5 vezes o território do Porto, por comparação, é um município que, ao mesmo tempo, tem que olhar para a sua dimensão e para o seu papel na área metropolitana do Porto e na região, mas tem também que não perder de vista os contextos locais e as especificidades locais. E hoje escolhemos, no leque de territórios ou de microterritórios que temos vindo a definir e a estudar, hoje escolhemos um território que tem uma enorme potencialidade e eu julgo poder dizer que tem um enorme futuro. A enorme potencialidade decorre da heterogeneidade, mas complementar, uma heterogeneidade complementar, de espaços e infraestruturas. Uma escola que é uma escola de referência, a Escola António Sérgio. Um jardim que é um jardim de absoluta referência, o Jardim Sores Reis. Um espaço envolvente que cresceu em torno de uma lógica de urbanização,
habitacional, mas também numa componente comercial muito forte, de serviços muito forte, e, portanto, onde a lógica do bairro pode muito bem inspirar modelos como vamos vendo um pouco por essa Europa desenvolvida fora, quase os modelos do bairro cultural, onde se afirmam especificidades de pessoas que moram cá há muito tempo e que, em muitos casos, têm uma relação difusa uns com os outros e com o território. E, portanto, escolhemos um espaço que tem um enorme potencial, não apenas do ponto de vista da infraestrutura, como vamos ver, da melhoria do espaço público, mas também do ponto de vista da criação de motivação para a fruição do espaço público por parte dos moradores. Também é um território com inúmeras potencialidades, como já vamos ver de seguida. O que nós verdadeiramente pretendemos é isto mesmo que tentei explicar, devolver um pouco a lógica da proximidade, da comunidade, à vida das pessoas, das famílias, dar-lhes um espaço que é ao mesmo tempo o seu espaço de vida identitário, mas é também um espaço partilhado com os vizinhos, com o bairro, e garantir ao mesmo tempo participação. Não uma participação efêmera, de quem de X em X tempo é chamado para um qualquer processo de votação, seja no condomínio, seja no município. Mas um processo que seja um processo de verdadeira participação, ajudando, co-desenhando, envolvendo-se nas opções que temos que tomar. O município e os eleitos não são, por serem eleitos, detentores de nenhuma especial verdade absoluta. São, pelo contrário, responsáveis, cada vez mais, por diagnosticarem e envolverem aquilo que são os anseios das pessoas no seu processo de decisão. E o que fazemos é, de facto, um processo integrado. Trabalhamos juntos, trabalhamos com o mote de quem tem os recursos e os gere, dentro do processo de equidade que é fundamental, mas também de quem sente a motivação de só decidir com a participação de cada um dos cidadãos que esteja para isso disponível. É verdade que em muitos casos sentimos que a participação poderia ir mais longe, mas também é verdade que a participação, como todos os outros processos da vida social, é um processo contínuo, lento. Não se participa porque se decreta, não se participa porque se pede, participa-se porque a participação é um processo que se cria ao longo do tempo com a disponibilidade das pessoas. Nós ouvimos, diagnosticamos, tentamos percepcionar as aspirações, as motivações das pessoas, as ambições que cada um tem para o seu microterritório. Hoje apresentamos algumas soluções, apresentamos alguma perspectiva de futuro e depois vamos fazer. Só faz sentido esta participação se depois se transformar esta participação em coisas efetivas que verdadeiramente mostrem às pessoas que valeu a pena. O território que estamos a intervencionar é o que eu já referi. Chamamos-lhe, por simplificação, o território de António Sérgio, por referência à escola, por referência a uma escola que coabita do ponto de vista sociocultural muito bem com o Jardim Soares Reis. Diria um território António Sérgio partilhado com Soares Reis, nesta espécie de dupla personificação do que de melhor temos em Vila Nova de Gaia. É um processo que hoje está aqui, mas que tem sido progressivamente alargado a todo o concelho, tendo já passado por outros sítios da freguesia de Mafamude e de outras freguesias, e que nós queremos intensificar nesta espécie de cultura de proximidade que é absolutamente decisiva para que tudo isto tenha sentido. Os contributos que nós obtivemos tiveram uma taxa de resposta de 14%, 14,1%. Uma taxa de resposta que, para um contexto urbano, onde o individualismo, o isolamento social, o isolamento relacional, às vezes é preponderante, onde não há a criação de hábitos de participação, de públicos e de momentos de participação, é um ponto de partida para nós muito importante. Porque é um ponto de partida que, ao mesmo tempo, nos lega a confiança
de, a correr bem, podermos criar os passos seguintes para um reforço de participação. É uma zona que tem uma grande juventude de frequência, mas uma maior presença duradoura das pessoas. Por isso não é de estranhar que tenhamos muita gente jovem que acorre à escola, mas do ponto de vista da habitação, tenhamos uma população um pouco menos jovem e às vezes até num misto com as urbanizações mais recentes, aqui surgidas nas zonas envolventes. E por isso temos um público de uma faixa etária relativamente homogénea, mas mais assente num terço superior das faixas etárias, o que de alguma forma também significa o caráter duradouro com que a ocupação deste território tem vindo a acontecer e um nível de filiação que as pessoas têm, o que nem sempre quer dizer, como se sabe, envolvimento e participação direta na vida da comunidade. Uma avaliação que tem aspectos muito positivos no que diz respeito, por exemplo, à iluminação pública, à limpeza urbana ou à recolha do lixo, e que tem aspectos que são, evidentemente, os aspectos típicos de uma zona urbana com os tradicionais problemas de circulação automóvel, com aquilo que muitas vezes significa o trânsito em horas de ponta, a necessidade da semaforização para disciplinar o trânsito e a consequente redução dos tempos dos tempos de percurso. Espera-se, muitas vezes, um aumento de um tempo de espera. O estacionamento, também um problema que se identifica, e depois alguma especificidade de alguns aspectos que têm que ver com o espaço público, sejam os passeios, sejam as zonas ajardinadas, que têm uma importância imensa para a relação de proximidade, para a relação positiva e para a imagem positiva que cada um tem do espaço onde vive. Depois, naturalmente, compensando as difíceis condições de circulação e de estacionamento, apesar de tudo, um território com uma rede de transportes públicos e uma proximidade a tudo o que de bom existe nos transportes públicos e que vai ser intensificado brevemente, como explicarei. A maior parte das pessoas nesta zona envolvente desloca-se a pé ou de automóvel. O transporte público tem, apesar de tudo, uma percentagem muito elevada para aquilo que é a percentagem normal nos demais locais de intervenção. E uma relação que, como se disse há bocadinho, apesar de estar muito estacionada em núcleos residenciais já com algum caráter duradouro, é uma relação muito de passagem, muito de circulação. Não se pode aqui encontrar um elemento suficientemente forte para se falar de um sentimento de pertença, de um sentimento de identidade construído ao longo do tempo, como aliás se verifica, porque mesmo quando se trata dos pontos de encontro ou dos momentos de recreio e lazer, estamos sempre a tratar de uma utilização do espaço público que muitas vezes não adquire mais do que a lógica da relação familiar. Depois os contributos, as sugestões. Há um primeiro contributo que é muitíssimo importante. As pessoas têm bem a noção de que o nosso modelo de desenvolvimento, como país, como cidade, se calhar até como contexto europeu, foi durante muito tempo um modelo de desenvolvimento assente na coisa nova, na construção de algo novo que se visse. E o momento apoteótico era o momento da sua abertura, da sua inauguração. Sabemos depois que muitos desses casos, a esmagadora maioria desses casos, tinham no momento da inauguração um momento apoteótico e no dia seguinte o início dos problemas. Porque pela ausência de uma estratégia de manutenção integrada, o que assistimos foi, durante muitos anos, a escolas, pavilhões, auditórios,
que depois de inaugurados iniciavam o seu processo de progressiva degradação, que não tendo uma resposta imediata a cada problema que ia surgindo, ia acumulando problemas até o dia em que a boa alternativa era fazer uma intervenção global de requalificação, quando ao fim de 20, 25 anos se tornava quase ingerível o conjunto dos problemas. Foi muito assim nas nossas escolas durante décadas, foi muito assim nos nossos equipamentos públicos em geral e já agora também nos nossos espaços públicos. Hoje a realidade pode e deve ser outra. O processo de manutenção de espaços públicos e de equipamentos tem que ser uma prioridade absoluta. Ainda que depois isso levante problemas de vários pontos de vista, até do ponto de vista contabilístico, gasta-se mais em despesas correntes do que em despesas de capital, mas verdadeiramente é o cuidar, é a proximidade, é o cuidar do que é nosso. E este sentido de cuidado ao que é nosso, no fim, garantidamente acaba por ficar mais barato. E pelo caminho, garantidamente acaba por deixar as pessoas mais felizes, porque sentem que o espaço é cuidado diariamente. Estamos a fazer essa experiência com a reabilitação, por exemplo, do Jardim Soares dos Reis. Queremos muito que esse processo de manutenção, da resolução dos problemas que muitas vezes o vandalismo, a falta de civismo acaba por gerar, seja imediato, para não termos esta obsolescência relativamente programada, não como os objetos tecnológicos, mas como a inevitabilidade da ausência da ação. Hoje, o que pretendemos, e vai muito de encontro àquilo que as pessoas aqui dizem, o que pretendemos é ter capacidade de iniciativa e de construção de coisas importantes na comunidade, mas nunca deixar para trás o processo de manutenção, que aliás é bem diagnosticado pelos cidadãos como uma prioridade, como a maior prioridade. Uma sugestão de mais espaços verdes, inevitavelmente, no meio urbano esta é sempre uma sugestão importante, ainda que depois se consiga percepcionar que a ausência, pela densidade de ocupação, a ausência de espaços concretos, acaba por dificultar essa operacionalização e por isso também olhar para o território na sua perspectiva mais envolvente, a melhoria do mobiliário urbano e depois algumas questões residuais que vão surgindo. Inevitavelmente o que daqui se retira e se tem retirado é uma percepção muito clara de que as pessoas querem e merecem que no dia-a-dia haja quem responda aos seus problemas do cotidiano, ao pequeno abatimento do passeio, ao pequeno desarranjo na rua e que lhe dê uma resposta imediata e isso, mais do que grande obra, é grande capacidade de manutenção. As nossas propostas de intervenção passam muito por aqui. Nada de absolutamente fraturante, apesar de começar por dar conta de uma questão que será a médio prazo fraturante. Neste mês de abril de 2021 foi aprovado o lançamento do concurso para o projeto da segunda linha de Gaia, a linha que ligará Santo Ovídio às Devesas e das Devesas ao Campo Alegre, em ponte dedicada sobre o Rio Douro. Este concurso e esta linha tratarão de uma inserção ainda dúbia no território, do ponto de vista da concretização dos alinhamentos rigorosos da própria linha. Mas há uma coisa que já sabemos. A linha vai passar na zona da Escola de António Sérgio, na zona de Soares Reis, com uma estação que ficará entre António Sérgio e o nosso bairro de Cabo Mor, uma estação enterrada e uma solução arquitetónica que nos permite olhar para esta figura e ver não apenas a requalificação do trajeto que aqui temos na Avenida Nuno Álvares, mas, ao mesmo tempo, termos a possibilidade de fazer uma ligação inteligente entre o Jardim Soares dos Reis, a Avenida Nuno Álvares e uma zona de lazer que vai emergir inevitavelmente, uma zona de fruição e de espaço público que vai emergir inevitavelmente da estação da segunda linha de metro de Gaia. E, portanto, o que temos aqui é, no fundo, isso mesmo, tentar devolver gradualmente o espaço público aos cidadãos. É muito fácil dizer menos automóveis, mais pessoas.
verifica-se nestas zonas mais sobreocupadas que é mais fácil dizer do que fazer. Mas há uma coisa que é relativamente simples. Melhorar o espaço público é relativamente simples. E progressivamente devolvê-lo à medida que formos capazes de encontrar soluções alternativas, como nomeadamente a já referida segunda linha de Gaia e a sua estação aqui em António Sérgio. Um espaço acessível. Acessível porque, ao mesmo tempo, conseguimos conciliar zonas sem obstáculos ou com os obstáculos mínimos e zonas de ajuda à circulação. Numa zona como esta, num território onde se percebe a existência de pessoas com, em muitos casos já com uma idade avançada, a existência de ajudas à circulação é muito importante, os corrimões, mas também a existência de equipamentos que vão para além do parque infantil e que podem associar uma zona de lazer, de fruição e de parque infantil a equipamentos geriátricos que são hoje tão importantes naquilo que é a disponibilização em espaço público de equipamentos de recreio. E aqui se vê esta intervenção. Em muitos casos, no meu bairro Minha Rua, a intervenção não é portentosa do ponto de vista financeiro. E em muitos casos é mais longa nos seus procedimentos administrativos do que na sua concretização. Mas o meu bairro Minha Rua não nasceu para fazer coisas portentosas do ponto de vista da escala, mas sim para fazer coisas portentosas do ponto de vista do impacto na vida das pessoas. A melhoria da iluminação pública e a requalificação dos passeios. Se na melhoria da iluminação pública nós temos já uma coabitação da tradicional iluminação pública com a iluminação LED e isso evoluirá para uma generalização dos LEDs, no que diz respeito à requalificação dos passeios, esse é um imperativo que temos inevitavelmente que assumir. Vale a pena dizer, aliás, que de volta à iluminação pública, o impacto inicial da colocação ou da instalação de iluminação LED tem muitas vezes gera muitas vezes uma percepção de redução da intensidade de iluminação. O que não é mais do que uma percepção, por um lado, dependendo do tipo de material que seja colocado. Em muitos casos é de facto, ou pode ser de facto, material suficientemente fraco para piorar a qualidade da iluminação pública, mas não é isso que estamos a fazer. O que é uma alteração de cor, de intensidade, da temperatura da cor, o que gera, numa fase transitória, algumas dúvidas sobre se a iluminação melhorou ou piorou. E, por outro lado, como tínhamos a tradicional iluminação, que era muito difusa na expansão da luz, e passamos a uma iluminação LED que é muito menos difusa, muito mais focada, criamos depois essa ilusão da escuridão aparente que a substituição de iluminação pública gera. No que diz respeito aos passeios, uma relação profícua entre o município, que tem a obrigação de cofinanciar com recursos próprios, as freguesias, que têm algum potencial, mas têm recursos muitas vezes muito escassos, é uma relação virtuosa para conseguirmos resolver articuladamente e em parceria entre os serviços municipais e os serviços de freguesia e reforçar o papel extraordinário que as juntas de freguesia podem ter neste contexto. Melhor circulação, melhores espaços verdes, melhor sinalização vertical, pinturas de pavimentos, coisas que em muitos casos os nossos olhos se habituaram a ver como estão e acabamos por não perceber, não fossem as pessoas a identificar. Espaços de fruição, espaços públicos de lazer, de convívio, mesmo que seja o convívio entre quem passeia o seu animal de forma responsável e com quem se cruza pelo caminho, ou o convívio entre as crianças e os pais que vêm ao parque infantil. Uma interseção de melhoria da qualidade do espaço público, de melhoria do mobiliário urbano, parques, bancos e de espécies arbóreas adequadas, abdicando progressivamente dos famosos plátanos e choupos e evoluindo para aquilo que são as espécies autóctones,
que em muitos casos são evidentemente, menos capazes de crescer tão rapidamente, mas são verdadeiramente aquilo que é do nosso território e aquilo que se adequa à nossa realidade. Espaços agora com cor, e por isso progressivamente as flores de época. Ainda que saibamos que de cada vez que plantamos flores de época, estamos a fazer 2 trabalhos. A plantar flores de época transitoriamente para embelezar um jardim e a disponibilizar flores de época para aqueles que sentem a motivação de pegar nas flores envasadas e levar embora, deixando o jardim um pouco despido. Mas é neste compromisso que trabalhamos. Se nós formos capazes de melhorar o espaço público, de melhorar as condições de fruição, eu acho que também passamos a mensagem às pessoas de que os níveis de cidadania e de civismo têm também que aumentar, não apenas naquilo que é o respeito pelo que é de todos, mas também aquilo que é a dimensão específica que temos no nosso contexto de base mais local, na relação uns com os outros, na relação com a freguesia, na relação com o bairro. Aqui temos a Rua Gonçalo Velho Cabral, para personificar muito bem aquilo que foi dito, espaços de circulação bem definidos, espaços de estadia, bancos e imobiliário urbano, espaços verdes requalificados, pequenas zonas de reforço da dimensão do convívio. As pérgolas com uma dimensão verde em espaço público. Numa zona, como se sabe, é um grande passeio, para não lhe chamar uma praceta, é uma grande zona de circulação com enorme potencial, mas que depois, despida de equipamentos, acaba por ter pouca concretização. O exemplo desta pérgola e equipamentos de banco, de jardim, ajudarão na Gilianes. Intervenções nas escolas. Um foco maior na Escola Cabo Mor, na EB1 de Cabo Mor. Um foco maior na EB1 de Cabo Mor, porque para já as escolas da responsabilidade da Câmara Municipal são apenas as EB1s e os JIs, mas sabemos todos que isso evoluirá com o processo de descentralização a partir de 2022, processo para o qual nos estamos a preparar, de forma a dar uma resposta muito positiva, mas que ainda não é um processo consumado e, portanto, aqui um enfoque maior nas nossas competências e nas nossas responsabilidades atuais. Vários eixos, todos eles no mesmo sentido, de melhoria de espaços de fruição das crianças no interior da escola, melhoria dos recreios, uma aposta forte em material de educação e uma aposta no lado imaterial, que significa a educação. Bom, o material disponível, pedagógico disponível, tanto existe dentro da sala de aula como fora da sala de aula, como já vamos ver. Perceber o tamanho dos animais que não encontramos todos os dias na zona urbana, a partir do seu desenho e da escala no muro da escola, é um dos bons exemplos de um material pedagógico que pode ser disponibilizado fora da sala de aula e com enorme interesse. Perceber, ao mesmo tempo, as horas, os ponteiros do relógio, mas também o sol. E a forma como ele gera sombra, e por isso como um relógio pode ser também um relógio de sol, e ter associado momentos de criatividade num espaço de liberdade, que é o recreio, e de liberdade de atuação a partir de alguns equipamentos, repito, relativamente básicos. E depois uma constante sensibilização para elementos que são fundamentais. Nós só podemos pedir às novas gerações maior envolvimento, maior participação, maior disponibilidade para este trabalho conjunto de reforço da cidadania e do civismo, se os conceitos forem devidamente passados. E a dimensão ambiental está aqui muito simbolizada na existência destes canteiros artificiais
que podem ser ao mesmo tempo canteiros de flores de época e podem ser ao mesmo tempo pequenos canteiros de agricultura doméstica, agora feita num espaço escolar, com tudo o que isso significa do ponto de vista da aprendizagem mais prática das dimensões ligadas ao ambiente, à natureza, ao meio ambiente. A própria existência aqui personificada e simbolizada nesta imagem da árvore jardim vertical como uma das hipóteses. Vários contributos que olham para a escola como um espaço de referência e que nós tentamos discutir numa fase em que já podemos discutir isto depois de resolvidos problemas de muito tempo que eram absolutamente insuportáveis. O problema do amianto, o problema da falta de qualidade do espaço escola, sala de aulas e o brutal esforço de intervenção que o município tem feito na requalificação dessas dimensões, hoje podendo já olhar para novos desafios, porque resolvidos os insuportáveis velhos desafios. Também é verdade que neste projeto, o projeto Meu Bairro Minha Rua, inspirado na metodologia Ubuntu, na parceria com o IPAV, na inspiração do Dr. Rui Marques, neste projeto nós não nos limitamos a trabalhar as pedras da calçada. Temos também uma preocupação muito forte com as pessoas. Aquelas que usam os espaços de forma qualificada e aquelas que podem beneficiar do ponto de vista da formação, por exemplo, desta metodologia e desta forma de ser, que não se esgota nos diagnósticos, que não se esgota no arranjo dos passeios ou do jardim e que vai muito para além disso. E por isso também neste contexto a formação, uma formação creditada, a formação de docentes e de educadores, aliás, tendencialmente alargada a mais do que docentes, na verdade, é uma formação na metodologia Ubuntu, é uma forma de ao mesmo tempo intervencionarmos o território, de ao mesmo tempo darmos resposta àquilo que são os anseios das pessoas, mas agora também de pormos as pessoas a participarem de uma forma direta na nossa própria realidade, não colocando um ponto final à participação no dia em que colocamos o ponto final à obra de arranjo do passeio e do jardim. É um processo em contínuo, é um processo de uma participação que muitas vezes vamos chamando a participação horizontal, porque estamos todos ao mesmo nível, porque não há aqui nenhuma lógica piramidal ou de mando ou de poder, há uma lógica de cooperação, que é aquilo que nos motiva. Mas, verdadeiramente, isto que eu digo, há quem diga muito melhor e faça muito melhor, que é o Dr. Rui Marques, que se vai juntar a nós nesta fase e que eu agradeço enormemente, não só por se disponibilizar para estar aqui neste momento, mas sobretudo pela constante inspiração ao trabalho que vamos fazendo e às pequeninas conquistas que vamos obtendo, sabendo que cada pequenina conquista tem um impacto absolutamente extraordinário na vida das pessoas. Dr. Rui Marques, muito obrigado por estar cá. Sr. Presidente, é um grande gosto poder estar aqui neste momento. Quero saudá-lo a si e a toda a sua equipa por esta visão extraordinária que significa esta presidência aberta e particularmente no quadro do Meu Bairro Minha Rua. Tudo o que fomos ouvindo ao longo desta sessão sobre a sua visão e a forma de como concilia esta capacidade de intervenção infraestrutural, mas também a construção de um sonho e de uma visão para Gaia, é algo muito inspirador para convosco. Quero saudar toda a equipa da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e, em particular, o Meu Bairro Minha Rua, e também aqui os parceiros locais com quem temos trabalhado, sublinhado também em relação neste território à União de Freguesias de Mafamude e Vilar de Paraíso e o seu presidente, o João Paulo Correia, com quem tive a ocasião de conversar. Mas sobre o Ubuntu no bairro, que é aquilo que nos une e que nos torna próximos neste projeto, temos aqui um foco de ação junto das famílias, junto das empresas, junto da comunidade e, evidentemente, junto das escolas.
Ontem mesmo concluímos uma semana Ubuntu na Escola Secundária António Sérgio, já vamos ouvir alguns testemunhos, Sr. Presidente. Foi uma experiência notável. E o que é que o Ubuntu nos traz de essencial para esta nossa caminhada? Por um lado, com as famílias, esta perspectiva do encontro e colaboração intergeracional. Como foi dizendo, Sr. Presidente, nós precisamos de construir pontes, relações. As cidades e as regiões e os países mais ricos do mundo são aqueles que conseguem desenvolver relações de confiança que se transformam em capital social. E Gaia está a fazer essa aposta de uma forma muito clara. E por isso precisamos de apostar nas famílias, na capacidade de as ligar e também de promover este diálogo intergeracional, combatendo o isolamento social e a fragmentação. Precisamos também trabalhar com as empresas e em particular, neste tempo que tem sido tão desafiante, é muito bonito ver em Gaia, em vários territórios, para além deste especificamente, como as crianças e os jovens dos clubes Ubuntu se mobilizaram para uma campanha magnífica de sensibilização em relação ao consumo no comércio local, em relação ao apoio das empresas do território, para que a comunidade se una, nesta altura, em função de um sentido solidário. E comunidade essa que, quanto mais coesa for, quanto mais estiver ligada, quanto mais compreender que somos todos dependentes uns dos outros e que a interdependência é a marca essencial do século XXI, mais forte vai ser. E por isso, com o Ubuntu no bairro, conjuntamente com o Meu Bairro, Minha Rua, continuamos a trabalhar esta dimensão. Queria deixar uma última palavra, a importância realmente da educação. O Sr. Presidente acabou de nos iluminar aqui várias dimensões fundamentais da educação. Nós temos esta aposta clara de capacitar formadores, professores, psicólogos, assistentes sociais, com esta metodologia Ubuntu, para que possam ser, nas suas escolas, agentes de transformação, capacitando os jovens para uma liderança servidora, para uma ética do cuidado, e que ética do cuidado quer dizer cuidar de si, cuidar dos outros e da comunidade, e cuidar do planeta. E o planeta começa no espaço público à nossa volta. Nesse sentido, com as comunidades Ubuntu, temos uma aposta muito forte em Gaia. Gaia é verdadeiramente a capital Ubuntu de Portugal, quem está mais à frente a desenvolver esta aposta nas competências socioemocionais fundamentais para o século XXI. E proponho, Sr. Presidente, que possamos ouvir aqui algumas das vozes dos estudantes e participantes da Academia Ubuntu na Escola Secundária António Sérgio, neste território, que podem ser aqui agentes de transformação no sentido de serviço à comunidade, porque Ubuntu quer dizer eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa através das outras pessoas. E esta noção de interdependência, de relação, é aquilo que fará com que as nossas comunidades sejam mais fortes, mais resilientes, mais solidárias e que possam construir desenvolvimento sustentável para todos de uma forma justa e que socialmente seja transformadora. Por isso, Sr. Presidente, proponho que possamos ver aqui algumas palavras destes jovens da António Sérgio que viveram a Semana Ubuntu. A Semana Ubuntu é uma boa iniciativa, é produtiva, interessante, ajudou-me a ter esperança sobre o futuro, a ter uma nova perspectiva de vida e a dinâmica que eu mais gostei foi lutar com o mar. Gostei muito desta semana porque ajudou a entender melhor e em conhecer melhor os meus colegas. Acho que esta formação devia ser espalhada por todas as escolas e porque assim toda a gente podia crescer ao mesmo tempo. Eu gostei muito desta semana, recomendo que toda a gente faça, pois foi muito necessário para eu entender os meus colegas da minha turma e as pessoas que fazem à minha volta. A atividade que eu mais gostei foi na partilha dos problemas passados e das vítimas que nós temos. Gostei muito dessa semana, eu estava com baixa expectativa e me superou bastante, eu não esperava isso, aprendi bastante, ter mais empatia, construir pontes. Essa experiência fez-me desenvolver mais, falar sobre os meus problemas, que a maior parte não falava sobre eles com ninguém. Ajudou a criar empatia com muitas pessoas que muitas vezes julgamos e não conhecemos metade das histórias delas. Acho que fazia bem a toda a gente
participar nisto porque realmente vale a pena. São incríveis as pessoas que criam as atividades, isto ajuda realmente a desenvolver. Esta semana foi muito importante para mim como para a minha turma. Acho que consegui conhecer mais a minha turma do lado positivo. Acho que este projeto do Ubuntu faz-nos entender que cada pessoa tem dois lados, o lado sentimental e um lado mais de brincar. Gostei de tudo das pessoas que realizam este projeto e acho que se vos fizerem uma proposta para participarem neste projeto, aceitem porque isto pode ajudar pela positiva sempre e aproveitem. E aqui ficou, Sr. Presidente, o testemunho dos jovens da Escola António Sérgio. Foi um gosto ter estado consigo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e continuamos a trabalhar. E chegados ao remate final desta sessão, deixar basicamente este compromisso. Esta apresentação é sempre muito virtuosa, porque o trabalho é bem feito, as imagens são muito positivas, são motivadoras, a requalificação do espaço público gera enorme entusiasmo. Mas é uma requalificação ao serviço das pessoas. Como temos dito muitas vezes, porque temos que gerir recursos e os recursos são escassos, quando temos que optar entre uma pedra e uma pessoa, optamos pela pessoa. E só optaremos pela pedra quando a pedra de alguma forma servir a pessoa. E a requalificação do espaço público, em muitos casos, é isso mesmo. São pedras que servem as pessoas. Esta parte é uma parte entusiasmante. E agora vem a parte verdadeiramente desafiante, que é nós próprios, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da nossa organização, das nossas parcerias com a comunidade, com as escolas, aqui já no plural, pensando no próximo ano e na descentralização, com as escolas, com os serviços públicos de transporte, com os nossos parceiros, nomeadamente a Junta de Freguesia, e com os nossos serviços, podermos termos a capacidade de operacionalizar aquilo que de importante nos foi dito. No fundo, o processo de devolução. Pedimos a participação, queremos muito que continuem a participar, mas sentimos a obrigação e o compromisso de devolver essa participação em melhoria da qualidade do bairro, da rua. No fundo, respeitando o espírito do meu bairro, minha rua.